Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por estar aqui nesta noite e louvo a Deus pela vida, pela oportunidade que Deus nos concede. Agradeço ao meu pastor, presidente, pela oportunidade de estar aqui ministrando a palavra. Também o pastor Washington, como pastor desta igreja, da igreja sede. E nesse instante, meus amados, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, Evangelho segundo João, no capítulo 14. Eu estarei lendo a palavra de Deus a partir do versículo 17. Glória a Deus. Eu creio que o Espírito de Deus tem algo a nos falar através desta palavra. Vamos de pé nesse instante, meus amados. João 14, do 17 ao 19. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Eu quero repetir mais uma vez o versículo 19. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Glória a Deus. Feche os seus olhos nesse instante. Oremos ao Senhor. Pai querido e amado, nós te louvamos por estarmos aqui nesta noite. Senhor, te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos falar através da tua palavra. A palavra que dá vida ao nosso coração. A palavra que restaura a nossa alma. A palavra que nos dá, Senhor, uma direção segura e firme em Ti. Direção segura e firme em Ti. Ó Pai, alimenta-nos com a porção da palavra que o Senhor tem a ministrar nesta noite. Nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Meus amados irmãos, é uma alegria nós podermos estar aqui nesta noite. O nosso Deus é um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que nos chamou de uma forma tão especial e nós sabemos, estamos cientes de que não merecíamos tão grande amor do Senhor. Mas o Senhor aprove a Ele nos chamar pela sua graça, nos contemplar com a sua misericórdia, com a sua bondade, e é por isso que nós estamos aqui. Eu louvo a Deus, por aquilo que a palavra do Senhor nos traz, pela riqueza que ela nos oferece a cada dia. Quanto mais nós meditamos, irmãos, mais o Senhor nos faz crescer, mais o Senhor nos aperfeiçoa, mais o Senhor se revela com profundidade a nós. Os evangelhos, os 4 evangelhos, nós vemos os 3 evangelhos sinóticos. Eles apresentam o Senhor Jesus com faces diferentes. O evangelho de Mateus, ele apresenta o Senhor Jesus como rei, como Senhor, como aquele que tem uma genealogia, como aquele que tem uma origem. Já o evangelho de Marcos, ele apresenta o Senhor Jesus como servo, como aquele que veio para servir. O evangelho de Lucas apresenta o Senhor Jesus como homem perfeito. Mas o evangelho de João, irmãos, ele apresenta um Jesus diferente. Ele tem uma característica toda diferente, porque ele apresenta um Jesus eterno, um Jesus que veio da eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
E nesse evangelho, nós vemos Jesus se apresentar de uma forma poderosa, de uma forma diferente. Jesus como sendo o Jesus pão da vida, o Jesus fonte da água da vida, o Jesus como a porta das ovelhas, o Jesus como a ressurreição e a vida, o Jesus como aquele que veio de uma forma poderosa se revelar ao homem, se revelar à humanidade de uma forma misericordiosa e de uma forma extraordinária. E nesta noite, queridos, nós lemos um texto, o qual nos mostra o Senhor Jesus se revelando aos discípulos, mostrando a eles a necessidade de estar caminhando com Jesus, de estar vivendo a sua palavra. Jesus, ele traz alento para a alma. Jesus aquieta os corações com a palavra, que é a palavra da vida. Todos nós que provamos da palavra de Jesus, nós bem o conhecemos e sabemos da autoridade que a sua palavra tem, o poder que existe na palavra de Jesus, o poder para curar, o poder para transformar, o poder para nos transportar para uma vida nova em Cristo. E Jesus, aqui nesse capítulo 14, ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Meus amados, Jesus, em meio a tantas turbulências, Jesus fala do momento presente, Jesus fala do momento por vir. Jesus, ele traz uma palavra segura para os seus discípulos. Não tem coisa melhor do que uma palavra de segurança do Senhor para o nosso coração, no momento em que nos encontramos em aflições. E nesta noite, o Senhor também, eu não sei como você se encontra neste lugar, como você chegou até aqui, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele quer te fortalecer, meu irmão, minha irmã. Ele quer te dar uma esperança nova nesta noite, porque Jesus está aqui no nosso meio. A presença dele está aqui. Nós já sentimos a glória de Jesus. O reino dele é um reino indestrutível. Aleluia. Lá em Daniel, capítulo 2, 44, a palavra fala: e haverá um reino que não terá fim, um reino indestrutível, um reino que ninguém poderá lutar contra ele. O reino de Deus é assim, o reino de Jesus é um reino poderoso. Quem faz parte deste reino, vence todas as batalhas da vida. Bendito seja Deus. E a palavra desta noite, queridos, nós vemos que o Senhor tem um lugar de plenitude em Cristo para todos nós. Um lugar especial, que nós podemos nos refugiar no Senhor. Quando a palavra do Senhor fala, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Aleluia. O Espírito Santo do Senhor, ele foi enviado para estar conosco, para que nós não estejamos sozinhos, para que nós não estejamos à deriva, mas que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos leve, irmãos, a vivermos a plenitude em Cristo. Eu quero me ater nesta noite ao versículo 19, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Queridos, existem dois cristianismos. Um cristianismo meramente histórico, um cristianismo que vive
Jesus até a sua morte. Porque sabemos que a morte encerra toda a história de qualquer homem, de qualquer mulher, ou de qualquer ser humano. E o Salmo 90 diz que a nossa vida é como um conto ligeiro, um conto rápido, né? Uma estrelinha quando nasce e uma cruzinha quando morre. É a expressão do nascimento e da morte. Então o cristianismo histórico, ele consegue contemplar Jesus até a sua morte. E ele não vai além, porque a morte encerra todo o ciclo da vida. E o Senhor Jesus, ele diz aqui nesse versículo: ainda um pouco, o mundo não me verá mais. O mundo não vai me ver, porque a minha morte vai ser consumada. Eu vou morrer, eu vou entregar a minha vida. O mundo não me verá mais a partir daí, somente até a minha morte. Para o mundo, Jesus ficaria na história, ou Jesus está na história. Jesus está no passado. Mas, meus queridos irmãos, existe um segundo cristianismo, um cristianismo profético, um cristianismo em que nós vivemos um Jesus presente, um Jesus vivo, um Jesus que está aqui no nosso meio, um Jesus que nos faz sentir a sua presença aqui. Quem já sentiu a glória de Jesus aqui, hein? Quem já sentiu a presença dele? A presença dele está no meio desta congregação. A glória de Jesus já se revelou aqui, irmãos. O nosso coração transborda de alegria, porque Jesus se faz presente no meio da igreja. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. O sistema mundo não vê Jesus. Em 1 João 5,19, a palavra do Senhor nos diz: sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. O mundo está debaixo do poder do maligno. Meus amados, o Senhor nos libertou, o Senhor nos tirou das garras do diabo. O poder do Evangelho transformou a nossa vida. Como Jesus nesse Evangelho disse para Natanael: ó, de agora em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A partir de agora vai ser diferente. Você vai contemplar a minha presença. Você vai ver a minha glória. Você vai ver a minha operação. Você vai ver o sentido que eu posso dar à sua vida. Aleluia. Nós não estamos à deriva, igreja. O Senhor Jesus está nos guiando. Nós vivemos um cristianismo em que Jesus vive para sempre. Em Lucas 1,33 fala: e o seu reino não terá fim. Aleluia! O reino de Jesus, ele continua. Louvado seja Deus, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século, neste cristianismo histórico, tem cegado o entendimento de muitas pessoas, muitos incrédulos, para que não cheguem ao conhecimento da verdade. Bem sabemos que a verdade de Deus, ela é absoluta. A sua palavra é a verdade absoluta, ela não é relativa. Ela não depende de nada para existir. Ela autoexiste eternamente. Aleluia. Nesse cristianismo profético, nós podemos enxergar a virtude do Senhor Jesus. E nesse mesmo versículo, irmãos, nós conseguimos chegar a um entendimento nesta noite de que Jesus não quer
Jesus não se manifesta no mundo, mas Jesus se manifesta na sua igreja. Jesus se manifesta no meio do seu povo. Embora o Senhor tenha domínio sobre tudo que existe, sobre o universo, sobre os reinos, as potestades, sobre todas as coisas, sobre os principados, o Senhor, Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos, aleluia. Mas Jesus aqui, Ele se dirige a discípulos. O mundo não me verá mais, mas vós. Jesus está falando aqui com discípulos, irmãos. Com aqueles que estavam seguindo Jesus, com aqueles que estavam vivendo a palavra de Jesus, com aqueles que podiam ter esperança em Jesus. Nós vemos aqui um colégio apostólico, cheio de homens, com características diferentes. Ninguém é igual. Nós sabemos que existe no mundo em torno de 7,5 bilhões de pessoas. Nenhuma das pessoas tem impressão digital igual. Nós somos diferentes. Temos características diferentes. Mas, sobretudo, o Senhor nos viu, o Senhor nos contemplou. Deus nos elegeu desde a eternidade para que nós pudéssemos estar na sua presença. Quem crê nesta palavra aqui, hein? O Senhor nos elegeu, queridos. Aprove a Ele nos escolher. Eu fico maravilhado quando lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 17, quando a palavra do Senhor nos diz que desde Abraão até Davi, houve 14 gerações. De Davi até a deportação da Babilônia, 14 gerações. E da deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Mas quando nós começamos a contar a geração, as últimas 14 gerações, nós vamos encontrar 13 gerações. Se você observar do versículo 12 ao 17, nós vamos perceber que lá tem 13 gerações. Por quê, irmãos? Porque a última geração que completa as 14 é a geração de Cristo com a sua igreja. Em 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Onde está a geração eleita aqui, hein? A geração que foi eleita por Deus. Aleluia! É a geração através de Cristo. E o próprio Senhor Jesus disse para Nicodemos em João 3,3: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Meus irmãos, nascer de novo é nascer para uma nova vida, é nascer para um ambiente glorioso, é nascer para viver a plenitude de Deus na nossa vida, é nascer para viver a glória de Jesus no nosso coração. E é de cima para baixo. Nós não fomos convencidos por pessoa alguma. Nós não fomos convencidos por homens. Mas o Espírito de Deus gerou algo no nosso coração. O Espírito de Deus abriu os nossos olhos para nós contemplarmos a beleza de Jesus. O Espírito de Deus nos levou a um entendimento pleno da sua vontade, a um entendimento da glória do Senhor, para enxergar os segredos que estavam ocultos desde os séculos passados. Mas aprove ao Senhor se revelar a nós, homens pecadores, sem condição alguma de estar aqui, mas pela graça de Jesus, nós fomos salvos, meus queridos. Nós fomos alcançados. Aleluia. Ser discípulo, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis.
Jesus mostra aqui, irmãos, uma relação de dependência. Eu só vivo porque Jesus vive. Eu só alcanço alguma coisa porque Jesus é. Eu só tenho porque Jesus me deu vida nova. Não dependeu de mim. É por isso que lá em Efésios 2, versículo 1, Paulo fala: e vos vivificou com Cristo, e vos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós somos vivificados, porque morto não tem vida própria, morto não se locomove, morto não tem capacidade de ouvir, de ver. Mas Jesus nos restaurou, Jesus curou a nossa alma, Jesus nos fez chegar a Ele, Jesus nos fez vivermos uma vida plena em Cristo. Uma vida com Deus, uma vida plena em Cristo Jesus. E ser discípulo é entender que Deus está interessado mais no meu ser, mais no ser, do que no fazer. Deus quer a minha vida, meu irmão. Deus quer a tua vida. O Senhor tem interesse em você. O Senhor tem interesse em mim. Deus, Ele nos chamou, não foi por acaso, mas Ele nos chamou para a sua presença, para vivermos a sua plenitude, para podermos enxergar a sua glória, para podermos contemplar em Cristo a grandeza que existe na glória do Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Malaquias 3,18: então outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Servir a Deus é bom demais, irmãos. Quem sofre é quem está nas garras do diabo. Mas Deus teve misericórdia da minha e da tua vida, meu irmão. Conforme o Salmo 23, versículo 6 diz: certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bondade e misericórdia me seguirão. Quando fala me seguirão, a palavra me seguirão, o sentido original dela, quer dizer, ela vai te perseguir todos os dias da tua vida. A bondade, a misericórdia de Deus nos persegue, ela nos acompanha. Não é porque nós merecemos, não merecemos o favor do Senhor, mas Deus nos alcançou pela sua graça. Deus nos restaurou, e é vivo que Ele nos quer diante dEle. É por isso que expressamos nessa noite que somente os vivos poderão louvar a Deus, porque o morto não tem sentido, não tem condição alguma de louvar ao Senhor. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus não prometeu nada fácil, irmãos. Jesus prometeu que estaria com os discípulos. O mundo não me vê, mas vocês vão me ver. Vocês me verão, porque eu estou vivo, e vocês terão vida em mim. Vocês vão viver uma vida nova. Vocês viverão, aleluia. Vivemos em um mundo caótico que enfrenta crises, principalmente espiritual. A maior miséria na vida de um ser humano é uma vida espiritual sem Deus, sem a presença do Espírito Santo. Mas a igreja do Senhor Jesus, em meio a tantas crises, nesse momento difícil que nós estamos passando, de pandemia, em que as forças do mal querem amordaçar a igreja do Senhor, porque o diabo não tem poder para destruir a igreja, porque a igreja do Senhor é indestrutível. A igreja do Senhor não será vencida. Esta igreja é profética, irmãos. É uma igreja de Jesus, aleluia. Quem é a igreja de Jesus nesta congregação aqui, hein?
Quem é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus é indestrutível. O diabo não tem poder de destruir a igreja. O inimigo tenta silenciá-la, mas ele não tem poder de destruí-la. Mas confiamos no Senhor, confiamos no nosso Salvador Jesus Cristo, que nos dará a vitória, que nos capacitará até o dia do arrebatamento, meus queridos, porque o nosso alvo é o céu, o nosso objetivo é chegarmos ao final, nem que seja cambaleando, nem que seja rastejando, mas nós queremos chegar ao céu, nós queremos ver o nosso Senhor. Nós contemplamos a face dele todos os dias, ele se revela a nós. Meus queridos irmãos, esse domingo eu estava em viagem, e eu posso dizer nesta noite que Deus nos deu um grande livramento. Eu poderia nem ter chegado aqui, porque eu vi a mão de Deus estendida. Poderia ter provocado um acidente. Eu sei que mesmo se acontecesse um acidente, Deus tinha poder, ou tem poder de dar o livramento. Mas eu vi a mão do Senhor estendida para me livrar, para me preservar. Meus queridos, nos mínimos detalhes, a presença, a glória de Jesus se manifesta na igreja. Bendito seja o nome de Jesus. Ver Jesus. O Senhor quer nos levar a ter uma cosmovisão dos céus, a contemplarmos a presença de Jesus. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Vocês são meus discípulos. O discípulo de Jesus é aquele que ama Jesus, é aquele que enxerga, que contempla a sua glória. Jesus diz aqui no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus se manifesta àqueles que guardam a sua palavra. Guardar a palavra, irmãos, não é ser meramente ouvinte. Guardar a palavra é entender que nós precisamos colocar em prática na nossa caminhada. Os 12 discípulos de Jesus eram imperfeitos, eram 12, cada um com características diferentes, cada um com dificuldades diferentes, cada um com as batalhas diferentes. Se nós formos avaliar a nós mesmos nessa noite, quantos embates, quantos enfrentamentos, quantas lutas, quem sabe, irmãos, nós não poderíamos nem estar aqui nesta noite. Mas o Espírito de Deus nos fortaleceu. Jesus se manifestou a nós de uma forma extraordinária. Jesus se revelou ao nosso coração. Eu sou a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. A igreja de Jesus é uma igreja que, meus queridos, foi chamada por Ele mesmo. Foi escolha dEle. E é por isso que nós estamos aqui. Ver Jesus é sentir a revelação dele em nós. Jesus faz aqui uma afirmação: vós me vereis. Porque o propósito de Jesus é se revelar a nós, irmãos. A igreja vive momentos aqui em que a busca pela palavra, a dependência do Senhor em oração, porque nós somos necessitados. Quando Jesus fala, vós me vereis, porque eu vivo, e vocês viverão também, por causa da vida que eu vos dou. Eu tenho a vida porque Jesus me deu vida. E para finalizarmos, a igreja vive, irmãos, porque Jesus está vivo. Nós precisamos de Jesus para a caminhada. Nós somos inteiramente dependentes dEle. Que o Senhor nos ajude a vivermos a sua vontade. Deus nos deu a capacidade cognitiva. Nós diríamos até que os 5 sentidos que nós temos,
que o Senhor nos deu é um privilégio. Ter visão é um privilégio. Ver Jesus é um privilégio que a igreja tem. Jesus está dizendo aqui para os discípulos, não era uma visão física de Jesus, mas o mundo não me verá mais, porque eu vou morrer. Mas vocês vão continuar me vendo. Eu vou estar presente no vosso meio. Eu vou me revelar a vós. Eu vou falar ao vosso coração. Eu não vou desistir de vocês. Eu vou continuar falando convosco. É interessante que lá em Atos dos Apóstolos 9, versículo 17, quando Saulo se converte ao Senhor, nós vemos um grande exemplo de alguém que viu Jesus ressurreto. A Bíblia nos diz que um homem perseguia incessantemente a igreja para destruir os cristãos. Mas ele foi alvo do propósito, da misericórdia do Senhor. Jesus apareceu a Saulo no caminho de Damasco. Ele viu a glória de Jesus. Ele viu o poder de Jesus manifestado. Muitas vezes ele ouviu uma mensagem absurda que os discípulos pregavam. Ó, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele está no nosso meio. Ele vai voltar para buscar o seu povo, a sua igreja. Mas aquela mensagem era absurda aos ouvidos de Saulo. Mas agora, aquele Cristo que ele não acreditava, aquele Cristo que ele não cria, que ele censurava, agora aparece a Saulo no caminho de Damasco. E o Senhor diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Meus irmãos, a igreja de Jesus é profética. Ela é indestrutível. Ela jamais será fragmentada. E Jesus fala com Saulo. E o Senhor se revela a Ananias e diz, Ananias, vai lá, em tal rua assim assim, chamada direita, e você vai encontrar um homem chamado Saulo. Ele está lá orando, ele está lá, com um coração arrependido, um coração quebrantado. Senhor, mas eu tenho ouvido falar tanto deste homem. Este homem é complicado, esse homem é difícil, já matou muitos servos do Senhor. Mas vai lá, Ananias, porque ele é um vaso precioso para mim. Vai lá, Ananias, aleluia. E lá no versículo 17 do capítulo 9 de Atos, a palavra do Senhor nos diz assim, então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando, irmão Saulo, olha que coisa extraordinária, irmãos. O Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fique cheio do Espírito Santo. Aleluia, oh glória, e fique cheio do poder do Espírito Santo, Saulo. Meus irmãos, somente a visão do céu, somente a visão de Jesus, ela pode cair todo fragmento de religiosidade por terra. Quem vê a glória de Jesus, sabe exatamente o que nós estamos falando aqui. O sistema mundo não vê Jesus, mas discípulo de Jesus vê a sua glória, vê Jesus se manifestando, sente a presença de Jesus. Jesus fala ao nosso coração, nós sentimos alegria, Jesus se revela com profundidade. Aleluia. Aos discípulos no caminho de Emaús, não ardia em nosso coração quando ele falava. A palavra dele entrou dentro de nós. O nosso coração começou a jubilar de alegria, porque a palavra dele, a palavra do Jesus vivo, ela tem poder sobre nós. Que Jesus nos abençoe e abençoe a porção da sua palavra no nosso coração nesta noite. Fique de pé nesse instante, meu querido. Eu quero ainda fazer uma oração neste lugar. Quem sabe você orou ao Senhor para que Deus te falasse nesta noite. Quem sabe há quanto tempo você não tem visto a glória do Senhor. É somente em Jesus que nós vemos a glória de Deus. Coloque a sua mão sobre o seu coração nesse instante.
Oh Espírito Santo, oh Deus Todo-Poderoso, oh Senhor glorioso, oh Deus grande, abre os olhos de pessoas aqui, Senhor, nesta noite, aqueles que estão nos assistindo, Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito esteja, ó, de maneira poderosa, falando ao íntimo de cada ser. Oh Jesus, Senhor, revela ao profundo de cada coração. Nesta noite repreende, Deus, tudo aquilo que impede a visão espiritual de muitos irmãos. Ó Deus, quem sabe algum que está, Senhor, sentindo incapaz de caminhar, que o Senhor esteja se manifestando, que o Senhor esteja se revelando, que a glória do Senhor seja algo, ó Deus, poderoso, seja algo extraordinário, como o Senhor fez na vida de Saulo, de muitos dos discípulos. Ó Deus, que o Senhor possa dar vida nova, que o Senhor possa transformar corações aqui, que nesta oração o Senhor venha fazer uma obra de poder, como o Senhor fez ali no cego de nascença, Senhor. Ó Deus, que ele enxergou o Senhor, que ele viu o milagre do Senhor, porque, ó Deus, nós sabemos que muitos, ó Deus, até desejam enxergar, até se confundem com tantas palavras, com tantas coisas que, ó Senhor, tentam confundir a mente e o coração. Mas que o Teu Espírito possa levar-nos nesta noite a entender os mistérios da Tua glória. Visita-nos, fortalece-nos, enche-nos e nos faça ver todos os dias a Tua presença conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que Jesus te abençoe em Cristo.